Olá, a Bíblia Sagrada, nós temos ela como uma referência daquilo que atribuímos sendo da própria pessoa de Deus. Ou seja, atribuímos e acreditamos pela fé que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus revelada, falada e comunicada aos homens. Mas além de exatamente essa concepção que temos de palavra de Deus, devemos ter em mente que a palavra também deve ser interpretada, analisada e aplicada, que é o grande papel daqueles que têm a incumbência de ensinar. E eu estou fazendo uma série de mensagens, aliás, série de reflexões, a partir do Evangelho de Mateus. Já faz algum tempo que eu estou lendo o Evangelho de Mateus e eu quero deixar gravado. Então eu voltei para o primeiro capítulo, quero repartir aquilo que eu tenho encontrado, compreendido, para você que porventura está me assistindo agora. Mateus, o capítulo 1, diz assim, eu vou abordar do primeiro versículo ao 17. Vamos ficar por aqui. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Antes de entendermos por que Mateus começa a abordar no primeiro capítulo uma genealogia acerca da pessoa de Jesus, nós temos que entender a mente, a elaboração do próprio Mateus, o contexto, a participação contextual que esse evangelista participa e pertence. Mateus, para quem não conhece, é conhecido também nas Sagradas Escrituras, aqui dos textos narrativos, como o Levi. Ele era o cobrador de impostos. Ele ficava ali no Mar da Galileia, em Cafarnaum, e perto do mar havia um fluxo grande de mercadorias que vinha do mar e tinha a ponte direta, tinha a penetração para o mercado de Jerusalém. Então Mateus tinha, entre outros coletores de impostos, Mateus participava dessa equipe para coletar os impostos. Então Mateus era um judeu a serviço de Roma. Entender essa questão judeu a serviço de Roma é algo precioso para a nossa interpretação, entender o contexto cultural de ambos os judeus e o que eles interpretavam, o que eles achavam de um próprio judeu a serviço de Roma. Então, primeiro, quando nós lemos as narrativas onde se fala dos cobradores de impostos e a sua relação com seus próprios conterrâneos e contemporâneos, nós vemos a discriminação. E essa discriminação é compreendido dentro dos textos da Bíblia. Nós encontramos isso dentro do texto. O preconceito, a exclusão, o rótulo. E Jesus é extremamente preconceituado, é taxado como amigo dos pecadores, como aquele, porque Jesus é visto como um rabino que está ensinando, e os fariseus não preconceituavam e tinham um grande preconceito com Jesus, porque ele recebia e comia e participava de banquetes onde estava presente cobradores de impostos. Para eles eram pessoas, era comparado a porcos, e principalmente trabalhando para Roma. Então era totalmente traidores no ponto de vista dos próprios religiosos da época. Então, com base nisso, Mateus é convertido para Jesus, convertido em Jesus e para servir a Jesus. Então ele faz parte dos 12, ele faz parte da equipe montada de tamundes de Jesus, de discípulos de Jesus.
Então Mateus, ele está aqui, exatamente, esse mesmo Mateus, judeu, depois de se converter à pessoa de Jesus, ele faz parte, depois de muitos anos, ele está aqui agora, dentro desse contexto, falando a uma comunidade extremamente judaica. Então, eram judeus cristãos, ou seja, judeus que tinham se convertido ao cristianismo. O cristianismo vem de Cristo. E esse mesmo Cristo, Mateus vai articulando através das narrativas, através daquilo que ele presenciou, daquilo que ele testemunhou, daquilo que ele conseguiu colher da pessoa de Jesus. E ele, dentro da mente judaica, ele entendia o valor da genealogia. Então ele vai começar conectando fios que precisam ser conectados para que aquela comunidade se sinta dentro dos princípios messiânicos que eles estão realmente seguindo, sendo ensinados, estão recebendo o verdadeiro Messias. E ele vai conectar a duas raízes profundas dentro do contexto judaico, que é a figura do rei Davi, e ele vai ligar ao próprio Abraão, que, ou seja, o hebreu, Israel nasce em Abraão. Lógico que a configuração do nome se dá em seu filho Jacó, mas o judaísmo nasce da fé do pacto de Deus com esse homem, Abraão. Então, Mateus sabe que ele tem que trazer vestígios, tem que trazer conexões corretas, e tanto é que mais para frente nós estivermos lendo e meditando nesse evangelho rico, que tem características mais judaicas, nós vamos aprender grandes riquezas linguísticas, atribuições culturais, compreensões contextuais, e nós vamos entender o que eu quero dizer até então aqui desse Mateus, que tem uma lente judaica, está agora apresentando o evangelho para uma comunidade judaica cristã, e essa preocupação de trazer os nomes. Mas eu quero chamar a atenção aqui que tem nomes de mulheres, e não era nada comum dentro de uma raiz genealógica de família daquela época, não era nada comum trazer nome de mulher. E ele vai citar aqui nomes de mulheres. E esses nomes de mulheres têm algo a nos ensinar. Eu vou pegar aqui um dos comentários que eu vou usar durante essa abordagem, que diz assim: um aspecto curioso da genealogia é a menção no verso 2 e 5 de 3 mulheres: Tamar, mãe de Pérez, e Zera, Rebeca, mãe de Boaz, quer dizer, Raabe, mãe de Boaz, e Ruth, mãe de Obed. Com os nomes de mulheres normalmente não aparecem na genealogia judaica, pode ser como afirmou M.C. Nieli, que o evangelista queria desarmar os críticos judeus sobre o nascimento de Jesus, mostrando que uniões irregulares eram divinamente aceitas na essência legal do Messias. Ruth era moabita, Raabe prostituta e Tamar adúltera. Então, articulando a partir dessa visão do autor aqui dentro desse contexto, nós já vemos que Mateus vai chocar. Mateus vai já confrontar a visão radicalista, fundamentalista, exclusivista. Mateus vai trazer nomes de mulheres e vai fazer conexões, porque mais para frente nós vamos ver o nascimento de Jesus, e esse nascimento de Jesus é um nascimento totalmente exclusivo, único, e que tem a ver com esse apresentar de nomes de mulher que Mateus apresenta. Mulheres que até então, anteriormente, dentro dos seus contextos, um separado do outro, foram mulheres que sofreram preconceitos, exclusão,
e agora, dentro do conceito bíblico, são vistos como mulheres que Deus escolheu, Deus quebrou as diferenças e através dessas mulheres Deus fez conexões milagrosas para trazer até então a promessa que ele prometeu a Abraão adiante. Então nós temos que analisar. Mateus começa apresentando uma genealogia. Por quê? Porque ele está escrevendo para uma comunidade judaica cristã. Ele vai citar nomes, ele vai conectar Jesus ao trono de Davi, mostrando que Jesus não é um estranho, uma pessoa qualquer aparecendo de qualquer maneira. Ele vai conectar Jesus através de Abraão para mostrar que Jesus é, desde o princípio, a promessa feita a Abraão. Então, que Deus nos abençoe e que podemos aplicar na nossa vida aqui é entender que Deus, Ele é Deus que cumpre os princípios e dentro desses princípios Ele nos ensina valores a serem levados adiante e aplicados à nossa vida. Deus abençoe. Até a próxima.